Alguém que não recebeu um informativo lá na recepção, o rosa, amarelo, azul, verde, várias cores. Se alguém não recebeu, levanta sua mão que você vai receber agora. Muito bem, todos receberam. Mantenha-os abertos nas páginas 2 e 3, aí no interior do informativo, e vamos juntos acompanhar a palavra do Senhor. Vamos receber a palavra do Senhor nesta noite. Moisés, um poderoso intercessor. Esse é o tema da palavra nesta noite. A minha expectativa é que Deus ministre ao coração de cada pessoa aqui, aqueles que também nos assistem de casa, e assim como o Senhor já ministrou o meu coração, que Ele venha ministrar ao coração de cada um de nós. Semana passada nós falamos sobre Abraão, um homem de oração, uma mensagem tremenda baseada na vida de Abraão, o quanto ele foi usado por Deus, o quanto ele foi ousado em Deus, em suas orações, em seu clamor a Deus e a maneira como Deus se relacionava com ele. E esta mensagem é semelhante à do domingo passado, no entanto, nós vamos falar mais a respeito da intercessão. É parecido com oração, mas ela tem uma característica peculiar que nós vamos ver. A introdução dessa mensagem é a mesma da semana passada, porque ela fala a respeito dos homens de Deus do passado, do Antigo Testamento, e do que eles fizeram, da maneira ousada como eles foram na sua relação com Deus, a ponto de fazerem orações tremendas, orações extraordinárias, e o Senhor sempre os atendia. Por exemplo, Jacó, que em sua oração ele disse: se Deus estiver comigo, cuidar de mim nesta viagem que estou fazendo, prover-me de comida e roupa e levar-me de volta em segurança à casa de meu pai, então o Senhor será o meu Deus, e esta pedra que hoje coloquei como coluna servirá de santuário de Deus, e de tudo que me deres certamente te darei o dízimo. Gênesis 28, 20 a 22. Que dizer ainda de Samuel? A vida de Samuel foi produto da oração da sua mãe. E em 1 Samuel capítulo 1, verso 15, diz a respeito de Ana, serva do Senhor, que disse: eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. E em resposta à oração e às lágrimas dessa mulher, então Deus lhe concede Samuel, que foi um servo tremendo do Senhor, um profeta extraordinário, que não há quem se iguale a ele. O que dizer também de Sansão? Sansão também foi um homem ousado em suas orações e obteve respostas tremendas de suas orações. Em Juízes capítulo 15, 18 e 19 diz: Sansão estava com muita sede e clamou ao Senhor: deste pela mão de teu servo esta grande vitória, morrerei eu agora de sede para cair nas mãos dos incircuncisos? Deus então abriu a rocha que há em Leí, e dela saiu água. Sansão bebeu, suas forças voltaram e ele recobrou o ânimo. De uma maneira milagrosa, de uma maneira incrível, Deus fez sair água da rocha, atendendo à oração poderosa de Sansão. Na última oração de Sansão, ele estava preso, ele estava sendo humilhado, ele estava cego, porque o humilharam, o prenderam, e na sua oração, Juízes 16, 26 diz: e Sansão orou ao Senhor: ó soberano Senhor, lembra-te de mim. Ó Deus, eu te suplico, dá-me forças mais uma vez, e faze com que eu me vingue dos filisteus, por causa dos meus olhos. E o Senhor responde:
o Senhor volta a dar aquela força divina, aquela força sobrenatural à Sansão. E então ele derruba as colunas do templo e ali morrem muitas e muitas pessoas. Se não me engano, 3.000 pessoas, inclusive ele. Mas essa foi a sua última oração e o Senhor lhe atendeu também. Também falamos a respeito de Jonas, Jonas 2, verso 1 e 2. Lá de dentro do peixe, Jonas orou ao Senhor, ao seu Deus. Ele disse: em meu desespero clamei ao Senhor, e Ele me respondeu. Do ventre da morte gritei por socorro, e ouviste o meu clamor. E por causa da oração de Jonas, o Senhor o tirou de dentro daquele grande peixe, o qual o próprio Jonas o chama de o ventre da morte, e lhe dá uma nova vida, uma nova chance, um novo ministério, uma nova oportunidade de servir ao Senhor. E tantos outros homens que não vou mencioná-los mais, além de Abraão, que já vimos semana passada, que a Bíblia diz que o Senhor Deus o chama de amigo. Deus chama Abraão de amigo. Nós falarmos que somos amigos de Deus é muito fácil, e tem até canções que nos induzem a falar isso. Mas o Senhor diria ser seu amigo? Porque de Abraão é o Senhor quem diz: Abraão, o meu amigo. O meu amigo. E hoje nós vamos falar sobre Moisés, que foi um poderoso intercessor. Mas primeiro nós vamos orar. Feche seus olhos mais uma vez. Continue com o máximo de reverência para a gente orar. Senhor, muito obrigado por até esse momento desta celebração a Ti. E agora, quando vamos receber a Tua palavra, ouvir a Tua palavra, nós queremos mais do que ouvir, nós queremos que ela produza mudança e transformação em nossas vidas. Que esta palavra, ó Pai, venha do Teu trono, do Teu coração, para o nosso coração, provocando em nós as mudanças que precisamos, quebrando em nós aquilo que não foi o Senhor quem plantou em nós, e dando-nos aquilo que vem dos céus, aquilo que vem do Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz nesta noite, queremos receber a Tua palavra nesta noite, Senhor. Fala conosco, torna-nos mais semelhantes ao Senhor Jesus pelo poder que há na Tua palavra. Santifica-nos pelo poder da Tua palavra. É o que nós te pedimos, Senhor. Molda-nos em nome de Jesus. Amém. Moisés, um poderoso intercessor. Moisés é um dos homens mais extraordinários da Bíblia. Um dos homens que foi usado grandemente por Deus, de maneira extraordinária, coisas que aconteceram unicamente com ele e com mais ninguém, e nunca mais aconteceu na história. Nós vemos na palavra do Senhor na vida deste homem, Intercessão, a gente ouve falar muito sobre isso. Você orar é uma coisa, você ser um intercessor é um pouco diferente, é um pouco mais profundo. Porque Israel, como nação, ela teria encontrado a sua justa destruição e o destino que merecia. Depois daquela apostasia de terem feito para si um bezerro de ouro, e se não fosse pela interposição de Moisés, se não fosse pela incansável importunação da oração de Moisés,
que durante 40 dias e 40 noites, sem se alimentar, mas apenas clamando e saciando a sua fome de Deus, não fosse Moisés, aquele povo seria destruído ali. Não fosse a oração de Moisés, não fosse o clamor de Moisés, não fosse a paixão que Moisés tinha pelo povo de Deus e a sua intensa intercessão, aquele povo seria completamente destruído. Moisés permaneceu 40 dias sem se alimentar, ali no monte, perto de Deus, clamando a Deus, enquanto o povo não tinha coragem de chegar perto do pé do monte, Moisés o subiu, e ali ele teve uma comunhão incrível, extraordinária com Deus, a ponto de que, quando ele desceu dali, as pessoas viram no rosto de Moisés algo muito diferente. O seu rosto resplandecia. A ponto de o povo querer se afastar dele. Não olhe tanto para mim, Moisés. É muito forte esse brilho, essa luz que você tem. E Moisés então tinha que cobrir o rosto. Cobrir o rosto. Amados, a oração é o meio para restringir a ira de Deus, a fim de que a misericórdia de Deus vença o julgamento de Deus. E esse é o papel do intercessor, se colocar entre o povo e Deus, se colocar no meio de uma situação complexa e Deus, se colocar entre um povo pecador e Deus. Esse é o intercessor. E a vida de Moisés e a sua missão foram resultados de oração. A vida de Moisés, a resposta de oração. Porque lá em 1 Samuel 12, verso 8, depois que Jacó entrou no Egito, eles clamaram ao Senhor, e ele enviou Moisés e Arão para tirar seus antepassados do Egito e os estabelecer neste lugar. Moisés, assim como Samuel, foram respostas de oração de um povo que enxergava a necessidade de um libertador. E eles clamaram ao Senhor e Deus enviou Moisés. A verdade é que Deus se agrada de ordenar as suas decisões e basear as suas ações nas orações do seu povo. Tem um salmo que diz que Deus está dos céus observando se ele encontra algum justo, alguém que ora. Deus está observando dos céus para ver se vê alguém que o está buscando, está se santificando, está clamando ao Senhor. E a verdade é que a oração influencia Deus. Amém? A oração influencia Deus. As pessoas que mais realizam e que mais se destacam nesta vida como homens e mulheres de Deus são aqueles que mais oram. São aqueles que mais oram. Quando olhamos, e eu admiro muito a vida do pastor Yun, ali da Igreja Batista Central de Yonsei, em Seul, quando eu observo a vida daquele homem e vejo uma mega igreja, grandes realizações, uma influência tremenda em toda a nação, em toda a Ásia e no mundo. Quando eu observo tudo aquilo, aquele homem idoso, fraco fisicamente, não sei mais quantos anos o Senhor dará a ele, tomara que muitos ainda, mas
a gente não pode imaginar que isso é fruto do acaso, foi simplesmente Deus que quis assim. Amados, no início do ministério daquele homem, ele fez vigílias de oração todos os dias nos primeiros 20 anos daquela igreja. Desde o início da sua plantação até os 20 anos de existência. Todas as noites, ele não dormia, ele orava e orava. Ele não viu muito os seus filhos crescerem, porque ele estava ocupado com o encargo da oração. E hoje, estima-se mais de 350 mil pessoas, membros daquela igreja, e uma nação e um continente inteiro influenciado pela oração de um só homem, que levou toda a igreja à oração. Então, eu não tenho dúvidas de que a oração influencia Deus. Deus está procurando alguém que ore. Deus está observando alguém que ele possa confiar os seus planos. Alguém que ele possa confiar o que ele está por fazer. Alguém que tenha a coragem, a ousadia de se colocar entre uma nação e ele. Então, é disso que Deus se agrada. Eu quero destacar 5 coisas da vida de Moisés e ocasiões em que ele foi um intercessor. E o primeiro está na hipocrisia de Faraó. Primeiro ponto, se você quiser preencher esse espaço em branco aí, tem uma caneta à sua frente, fique à vontade, e você vai levar para casa um informativo completamente preenchido. Primeiro, a hipocrisia de Faraó. Eu acredito que você já observou na sua Bíblia, ao ler o Êxodo, que por 4 vezes Faraó solicitou as orações de Moisés para poder aliviá-lo do temível golpe da ira de Deus contra ele. Por 4 vezes. O primeiro foi ali na praga das rãs, quando o povo já estava, a nação estava tomado de rãs. E então o faraó manda chamar Moisés e Arão e disse: orem ao Senhor para que ele tire essas rãs daqui do meu povo. Aí então eu vou deixar o teu povo ir e vocês vão adorar o Senhor. Depois na praga das moscas, quando o faraó disse: eu vou deixar o povo ir, sacrificar o Senhor no deserto. Orem por mim, era o que ele disse. Depois nos trovões e chuva de granizo, que foi uma outra praga, um evento extraordinário que o Senhor enviou contra o Egito, contra Faraó, contra os deuses pagãos do Egito. E novamente o Faraó fala: orem por mim, tirem, peça a Deus que pare com esses trovões, esse granizo, já está demais. Depois também na praga dos gafanhotos, quando Deus mandou gafanhotos sobre todo o Egito, que devastaram toda a plantação. O faraó mandou chamar Moisés e Arão imediatamente e disse-lhes: pequei contra o Senhor seu Deus e contra vocês, agora perdoem ainda esta vez em meu pecado e orem ao Senhor seu Deus, para que leve esta praga mortal para longe de mim. Essa foi a 4ª vez. Em todas as vezes, Moisés se retirava da presença de Faraó e orava a Deus. Dizia: Senhor, aplaque a tua fúria e elimine essa praga. E o Senhor estabelecia. Todas as 4 vezes. Todas as 4 vezes. Agora, Faraó era um homem de oração, é isso que você interpreta na Bíblia? Um homem que se preocupava com oração? Muito pelo contrário, irmãos.
Muito pelo contrário. E nos dias de hoje ainda tem muito crente estilo Faraó, que por ele mesmo, ele não ora, não tem comunhão com Deus, não busca isso, mas constantemente está dizendo para alguém que ora: ore por mim, preciso de oração, ore por mim, mas ele mesmo não ora. E o Senhor tem promessas grandiosas para quem ora: clama a mim e eu responderei. Mas muitos não se apropriam dessa promessa, não clamam, e vivem uma vida mais ou menos até a morte o levar. Aqueles que mais conhecem Deus são os mais ricos e mais poderosos na oração. Você se recorda de quando Moisés estava conversando com Deus, e o pedido máximo de Moisés, no ápice da sua intimidade com Deus, ele disse: permita-me que eu veja a tua face. Em outras palavras, ele queria estar juntinho de Deus, pertinho de Deus. Ele queria conhecer, porque tem o texto que fala: revela-me o seu nome. Ele fala: revela-me a tua face. E a resposta do Senhor eu vou lhe revelar o meu nome. O Senhor responde para ele: mas ver a minha face tu não vai poder. Então aqueles que mais conhecem Deus são os mais ricos, são os mais poderosos na oração. Segundo lugar, outra ocasião em que Moisés intercedeu pelo povo foi na questão da idolatria, ali naquele bezerro de ouro. Êxodo 32, versos do 1 ao 4, diz assim: o povo, ao ver que Moisés demorava a descer do monte, juntou-se ao redor de Arão e lhe disse: venha, faça para nós deuses que nos conduzam, pois a esse Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe aconteceu. Respondeu-lhe Arão: tirem os brincos de ouro de suas mulheres, seus filhos, suas filhas, e tragam-nos a mim. Todos tiraram seus brincos de ouro e os levaram a Arão. Ele os recebeu e os fundiu, transformando tudo num ídolo, que modelou com uma ferramenta própria, dando-lhe a forma de um bezerro. Então disseram: eis aí os seus deuses, ó Israel, que tiraram vocês do Egito. Moisés subiu ao monte, estava íntimo em sua comunhão, em sua unidade com Deus. O Senhor escreveu nas pedras, escreveu a sua lei. E uma das coisas que estava escrito ali era: não farás para ti imagem de escultura de coisa alguma, nem de homens, nem de mulheres, nem de animais. E quando eles chegam ali embaixo, quando Moisés chega ali, tem um bezerro de ouro. Eles estavam dizendo: foi esse o nosso guia, esse é o nosso guia, um bezerro de ouro. Diante desse tremendo pecado, o verso 10 de Êxodo 32, nós vemos o decreto de Deus. Qual é o decreto de Deus? Olha o que Deus diz: deixe-me agora, para que a minha ira se acenda contra eles, e eu os destrua. Depois farei de você uma grande nação. Preste atenção nesse texto. Moisés desce do monte, e o Senhor os avisa: olha, vocês vão chegar lá embaixo, e o povo está completamente desviado. O povo está perdido, o povo caiu na idolatria e em outros pecados também. E aí então o Senhor fala para Moisés:
deixe-me agora. Já parou para pensar nessa frase? Deus falando para o seu servo, para um homem, para o seu profeta: deixe-me agora. Olha que interessante. Lembra do diálogo de Abraão com o Senhor? Senhor, o Senhor vai destruir a cidade se houver nela 50 justos? 45, 40, 30, 20, 10. Um diálogo íntimo, ousado, coisa de amigo. E agora o Senhor está dizendo para Moisés: Moisés, deixa-me, eu vou fazer uma coisa agora. Irmãos, eu não acredito que Deus está pedindo permissão a Moisés, mas que há um tremendo respeito por Moisés, isso nós não podemos duvidar. Deus respeitando o seu servo. Deixa, Moisés, vai ver o que eu vou fazer agora. A presença da influência do homem sobre Deus deve nos deixar assustados. A presença da influência do homem sobre Deus tem que nos deixar admirados, cheios de temor. O intercessor é alguém grande diante de Deus, aos olhos de Deus. O intercessor é alguém ousado diante de Deus. O intercessor é alguém que é devoto a Deus. Aí o Senhor falou que ia destruir aquele povo. E de Moisés, ele ia fazer uma grande nação. Lembra quando foi com Abraão? Que ia fazer dele uma grande nação? Lembra quando foi de Noé? Destruiu todo mundo, mas de Noé eu vou dar continuidade ao meu plano. Agora o Senhor queria fazer de novo através de Moisés. Aí Moisés se coloca em que posição? Não, tudo bem, esse povo não presta mesmo, arrebenta tudo, manda fogo, e a partir de mim vai ser uma bênção às próximas gerações. De maneira alguma. Sabe o que Moisés faz? Diante do pecado tremendo do povo, ele intercede pelo povo. Amém? Ele ora pelo povo. Preste atenção nos elementos desta oração. Êxodo 32, verso 31 em diante. Assim Moisés voltou ao Senhor e disse: que grande pecado cometeu esse povo, fizeram para si Deus de ouro. Percebe? Moisés intercede pelo povo, mas ele não alivia o pecado. Moisés não faz vistas grossas ao tamanho do pecado que o povo tinha cometido. Ele reconhece. É assim que faz o intercessor. Ele reconhece o tamanho do pecado do povo. Ele diz: que pecado grandioso este povo cometeu. Ele não cometeu, ele não estava lá. Moisés não cometeu esse pecado. Esse povo fizeram para si um Deus de ouro. Mas agora, olha o que ele diz: eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Que coisa incrível. Aquele povo não tinha condição alguma de entender o que eles estavam fazendo. Então Moisés se coloca como um intercessor. Amém? Intercessor. Deus queria destruir aquele povo. Moisés se coloca entre Deus e o povo e fala: não faz isso com eles não. É verdade, eles cometeram um pecado terrível mesmo. É verdade que eles merecem a morte mesmo, não se faz o que esse povo fez. Mas Senhor, eu te rogo, perdoa-lhes o pecado. Ele continua: ou então, o Senhor me mate também. Acaba comigo também logo. É isso que ele diz. Muitas pessoas fazem confusão nesse texto que diz: risca-me do teu livro que escreveste. Está falando de salvação, não. Está falando de eternidade com Cristo, não, irmãos. Está falando do livro da vida? Está falando de um livro. A Bíblia fala a respeito de muitos livros.
Só em Apocalipse fala de 3 livros diferentes. Risca-me do teu livro, apaga-me junto, me tira, me alivia a barra de carregar esse povo tão difícil. Ou então perdoa esse povo, aí nós estamos juntos de novo. E o Senhor respondeu: olha, eu vou riscar do meu livro aquele que pecar contra mim. Ou seja, eu vou matar aquele que pecar contra mim. E então o Senhor disse: na hora de punir esse povo, eu vou puni-lo sim. Mas Moisés se coloca ali como um intercessor, diante de um pecado terrível, de levantar um falso Deus, dizer: é esse quem vai nos conduzir de volta ao Egito. Porque quanto a esse Moisés, eles não o reconheciam como quem ele era. Esse aí, nós não sabemos o que sucedeu a ele. A oração de um homem justo afeta Deus, meus irmãos. Ela chega aos ouvidos de Deus, ao trono de Deus. E os decretos de Deus podem ser mudados se há alguém intercedendo, se há alguém clamando, se há alguém orando. Terceiro, a rebelião de Corá. Corá é o nome de um homem, um líder do povo de Deus, um filho de Israel, pertencente a uma tribo de Israel. Corá, Datã, Abirão, 3 nomes, mas a Bíblia também fala de O-M, era o nome. Esses homens influenciaram outros 250 líderes do povo, líderes reconhecidos do povo de Deus. Esses homens se ajuntaram, a Bíblia diz, contra Moisés e Arão e disseram: basta, Moisés, basta. A assembleia toda é santa, todo o povo é santo, o Senhor está no meio do povo, então por que é que vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? Você ousaria dizer assim contra Moisés? Por causa da intimidade que ele tinha com Deus, a gente pensaria 2 vezes, né? E quando Moisés ouviu isso, ele prostrou-se rosto em terra. Depois disse a Corá e a todos os seus seguidores: pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence e fará aproximar-se dele aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Estava feito, estava armado. E agora o Senhor ia fazer juízo a esses homens que se levantaram contra o seu servo Moisés. Com uma certa arrogância, com um levante para incomodar, para contestar, questionar o chamado de Moisés como um líder de Deus à frente do seu povo. E esses homens não fizeram isso sozinhos, eles envolveram mais 250 líderes dentre o povo, formaram um partido, na intenção de, quem sabe, até tomar a liderança de Moisés, à força. Então, em Números 16, verso 20, olha o que diz: e o Senhor disse a Moisés e Arão: afastem-se desta comunidade, para que eu acabe com eles imediatamente. Mas Moisés e Arão prostraram-se rosto em terra e disseram: ó Deus, Deus que a todos dá vida, ficarás tu irado contra toda a comunidade, quando um só homem pecou? Olha a intercessão de Moisés. Moisés não está pedindo para Deus ser injusto, ele está intercedendo pelo povo. Deus, o Senhor é justo, e o Senhor não
mataria, o Senhor não exterminaria todo o povo por causa de um homem que fez tudo isso, que levantou toda essa situação? E aí então Deus ouve a Moisés, Deus dá atenção à palavra de Moisés, à oração de Moisés, e Deus traz juízo apenas aos culpados, apenas aos envolvidos nessa sabotagem da liderança de Moisés. E o texto vai dizer no verso 32, e a terra abriu a sua boca e os engoliu, juntamente com suas famílias, com todos os seguidores de Corá e com todos os seus bens, desceram vivos à sepultura, com tudo o que possuíam. A terra fechou-se sobre eles e pereceram dentre a assembleia. Deus dá ouvido aos teus servos fiéis que clamam, que intercedem, que se importam e que dão a vida por um povo. Quarto lugar, a presunção de Miriam. Miriam era irmã de Moisés. Miriam era profetisa. Era uma mulher de Deus, uma serva de Deus. Quando o povo deixou o Egito e atravessou o Mar Vermelho, foi Miriam que puxou os louvores, as danças, as canções, glorificando ao Deus que havia dado vitória ao seu povo. Está registrado na Bíblia essas canções lindas e essas orações dela. É inquestionável que essa era uma mulher de Deus. Mas acontece que, e está registrado em Números capítulo 12, Miriam e Arão começaram a criticar Moisés. Sabe o que era aqui? Ciúmes. Porque ele havia se casado com uma mulher cuxita, uma estrangeira. Será que o Senhor tem falado apenas por meio de Moisés? Perguntaram. Também não tem ele falado por meio de nós? E olha que interessante como é que termina esse versículo. E o Senhor ouviu isso. O texto não fala que Moisés ouviu isso, que Moisés ficou preocupado com isso. Não, eles falaram contra Moisés, e o Senhor ouviu. Não é interessante isso? E também não é um tanto preocupante isso? Então Miriam, o fato de ser, digamos assim, a irmã do pastorzão lá do povo, e Arão também, sempre observo que Arão não teve um juízo diante disso aqui, mas o texto o coloca também como culpado por ter questionado a questão de com quem Moisés havia se casado. Ainda que Deus não se incomodou com isso, mas os seus irmãos ficaram enciumados, e começaram a questionar. Ora, mas Deus também não fala através de nós? Por acaso é só Moisés que é profeta? Que princípio extraordinário, incrível, que nós temos que observar. Deus usa quem Ele quer e não é da conta de ninguém isso. Quem somos nós para questionar ao Senhor a respeito daquilo que Ele está fazendo, daqueles que Ele chamou, daqueles que Ele está usando? Aí vem o juízo de Deus contra essa fala de Miriam. Números 12, verso 9. Então a ira do Senhor acendeu-se contra eles, contra Miriam e Arão, e ele os deixou. Quando a nuvem se afastou da tenda, Miriam estava leprosa. Arão ainda tenta questionar Moisés: por favor, não nos castigue. Não nos castigue de lepra. Mas Miriam já estava leprosa. Então, Moisés clamou ao Senhor: ó Deus, por misericórdia, cura. E o Senhor então responde:
Vou curá-la, mas não hoje, daqui a 7 dias. E o povo teve esse entrave no meio da peregrinação à terra prometida, 7 dias parados, atrasando a peregrinação à terra prometida. Moisés se coloca ali, mesmo sendo ele a pessoa ofendida, através da réu, que foi Miriam, ele intercede por ela. Olha que coisa incrível, que coisa impressionante. Não foi assim com Jesus, que intercedeu por seus transgressores? Não foi assim com Estevão, que perdoou e orou por aqueles que o estavam apedrejando até a morte? Percebe a identificação que a vida de Moisés tem com a vida do nosso Senhor Jesus? E aqui Moisés está clamando: Senhor, cura Miriam. Convém nos lembrar que a lepra não tinha cura naquele tempo, era uma doença mortal, era certo que morreria. Por isso que o Senhor Jesus é tão reconhecido diante do povo, e multidões vinham ao seu encontro, porque ele curava leprosos, algo que ninguém tinha visto ainda. A intercessão de Moisés salvou Miriam de uma terrível e incurável enfermidade. Sua própria irmã se levantou contra ele, experimentou algo terrível. E pela intercessão de Moisés, ela foi curada. Ela foi curada. E eu acho que ela nunca mais se levantou a voz contra o seu líder, o seu irmão, porque ela já sabia as consequências agora, né? Quinto e último lugar, a murmuração do povo de Israel. Vamos ver como é que Moisés intercedeu nessa situação? Êxodo capítulo 15, verso 22. O texto já é explicativo. Depois Moisés conduziu Israel desde o Mar Vermelho até o deserto de Sur. Durante 3 dias caminharam no deserto sem encontrar água. Então chegaram a um lugar chamado Mara, mas não puderam beber das águas de lá porque eram amargas. Esta é a razão porque o lugar chama-se Mara. E o povo começou a reclamar a Moisés, dizendo: que beberemos? Moisés clamou ao Senhor, e este lhe indicou um arbusto. Ele o lançou na água, e esta se tornou boa. O povo murmurou. Amados, esse mesmo povo que já estava comendo pães pela manhã, em meio ao deserto, e carne, todos os dias no deserto. Agora faltou a água. Não, agora Deus falhou. Agora Deus falhou. Faltou a água. 3 dias sem água. Moisés clama. Mara significa amargas. Ou no caso do rio Mara, águas amargas. E o Senhor então pede a Moisés que jogue ali um arbusto, e ali então aquelas águas se tornam doce, potável, boa para consumo. Amados, quantos lugares da terra foram adoçados por causa da sua intercessão? Moisés sempre fazia orações específicas, e Moisés sempre recebia aquilo que ele pedia. Preste atenção nessa ilustração para a gente encerrar, meus irmãos, e depois nós vamos para o louvor e para a ceia. Eu tenho aqui essa cuia está bem usada. Eu comprei essa cuia, já deve fazer, deixa eu ver aqui, 8 anos. 8 ou 9 anos, porque desde que a igreja era na Tristão de Oliveira, a gente usava essa cuia durante os cultos, nas vigílias de oração. Quantos aqui já tomaram algum mate nessa cuia? E lembra, levanta a mão para eu ver, exatamente nessa, mantém a mão levantada, olha aí,
Essa cuia já quebrou aqui uma vez, aqui em cima. Tem um Durepox aqui que está toda colada, que eu já remendei. Ela está preta, algumas irmãs acham um pouco anti-higiênico. Quem acha anti-higiênico essa cuia aqui? Por isso que não recebe o chimarrão dela. Ah, não quer falar, mas eu sei que tem. Aqui a base dela já soltou umas 2 vezes, eu vou lá e meto cola. E ela funciona. Terça-feira nós tomamos nela na reunião dos homens aqui. Ainda terça-feira nós a utilizamos aqui. Essa cuia representa a nossa vida de oração, irmãos. José podia bater uma foto segurando a cuia aqui, para a gente lembrar desse momento. Essa cuia representa a nossa vida de oração, a nossa intercessão. A nossa vida de oração ela não pode ser a mesma para sempre. Ela tem que estar numa constante crescimento. Ela tem que estar em renovação. Ela tem que estar em mudança. E o nosso problema é que muitas vezes nós não queremos mudança. Nós nos adequamos e nos adaptamos tanto com a mesmice, com o pouco, com o mínimo, e não admitimos mudança na nossa vida, especialmente na nossa vida de oração. Na nossa vida de oração. A verdade, meus irmãos, é que a nossa vida de oração do ano passado, ela não serve para esse ano. Ela já ficou. Você não quer crescer na sua vida com Deus, na sua intimidade com Deus, na sua vida de intercessão? Então o que você precisa fazer é reconhecer que aquilo que foi do seu passado já não tem mais utilidade. Você precisa renovar, você precisa mudar, você precisa de algo novo. Então pegue a sua vida de oração do passado e jogue-a fora. Porque não presta mais. E tome uma cuia nova. Uma nova vida de oração. Uma vida com experiências novas, apropriando-se das promessas de Deus a respeito de quem ora, a respeito de quem clama.